Bom dia, queridos alunos do quarto ano, tudo bem? Hoje nós vamos começar aí com a aula de História, que é o professor Pablo. Bacana, seja bem-vindo aí. Acesse o nosso canal no YouTube, inscreva-se, dê um like lá, ajuda a divulgar você do quarto ano ou de qualquer turma aí que queira acompanhar aí essa matéria. Então hoje na aula de História, a gente vai falar um pouquinho da história do comércio, tudo bem? História do comércio está ligada aí à história da agricultura, tá certo? Pessoal, identificar aí quando o comércio começou exatamente é impossível. Nós só sabemos que foi há muito tempo atrás, ok? Então, historicamente a gente vai falar aí que o comércio ele vai começar com a troca nas antiguidades. Então, como é que funcionava isso, professor? Os grupos, lembra que eu falei para vocês que os grupos começaram a se unir e produzir? Tudo aquilo que eles produziam em excesso, ou seja, que servia para eles e ainda sobrava um pouco, poderia ser feito uma troca. Então vamos dizer que eu criava aí pato. E aí o pato colocou lá, sei lá, 20 ovos, ok? Mas eu só como 4 ovos. O que eu vou fazer com os outros 16? Ora, eu vou trocar com o cara que plantou milho. Vou trocar com o pessoal que matou lá um carneiro, sobrou uma pele para fazer uma blusa, ok? Então eles começaram a fazer essas trocas, ok? Eles trocavam uma coisa por outra. Só lembrando para vocês que nessa época ainda não existia o dinheiro, né? Então, quando não existe o dinheiro, se fazia troca de produtos, né? Hoje o pessoal costuma falar que é o rolo, né? Só fazer um rolo, ok? Pessoal, isso é um método antigo de comércio, ok? É uma forma de comercializar, tá? Só que com o tempo, né, o homem ele começou a criar o quê? A moeda, o dinheiro, ok? O dinheiro ele é muito antigo, tá? Nós vamos ver citações do dinheiro na Bíblia, por exemplo, Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Quanto valia cada moeda de prata? Okay? Qual era a quantidade de cada moeda de prata? Numa pesquisa feita, disse que era equivalente a um dia de trabalho na plantação de uvas, onde se fazia vinha. Okay? Ou seja, então a pessoa trabalhava um dia, se foi 30 moedas, um mês tem 30 dias, então ele traiu Jesus por um mês de trabalho. Okay? Isso historicamente é um estudo. Tá? Nós sabemos que nós temos hoje dinheiro com diferentes valores, logo você troca por produtos que possuem diferentes valores. Existe aí uma compensação, tá certo? Então, só que hoje, no mundo contemporâneo, no mundo que a gente vive hoje, cheio de modernidade, isso também já está ficando ultrapassado, tá bom? Nós já estamos entrando aí na questão do comércio eletrônico, né? Quando a gente pode comprar sem sair de casa, a gente pode comprar no débito, no cheque, no cartão de crédito, tá? Então, ou seja, o dinheiro, essa troca, ela veio evoluindo. Quando você vai com 10 reais e compra 30 ovos por 10 reais, você está trocando 10 reais por 30 ovos, ok? Porque você quer comer ovo, ok? E 10 reais, uma nota de 10 reais não dá para você comer. Mas o homem que vai te dar o ovo, ele vai usar seus 10 reais para fazer uma outra coisa que ele não consegue fazer com o ovo, correto? Então, pessoal, é dessa forma que o comércio começou a surgir através das trocas e ele continua até hoje. Quando você compra um tênis na internet, ok? E paga com seu cartão de crédito, é uma troca. Eles vão te mandar o tênis, você vai acionar a empresa do cartão de crédito que vai liberar um dinheiro para eles e eles vão receber esse dinheiro. É uma troca, ok? Tá? Só que na antiguidade esse sistema era diferente, não existia o sistema monetário que existe hoje, ok? Então, o sistema de troca ele era uma forma de comércio local, ele acontecia só naquela região, tá? Então, assim, as pessoas daquela comunidade elas faziam trocas entre elas, ok? Cada família, então,
que fez? Começou a se especializar em produzir uma determinada atividade ou produto. Então não adiantava todo mundo plantar milho, ok? Um plantava milho, outro plantava abóbora, outro produzia telhas, outro criava animais, e depois eles se reuniam em um lugar em comum para fazer a troca do excedente dos seus produtos. Atenção, foi aí que nasceu a feira, correto? Então, em cada dia da semana existia uma feira. Daí o nome segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira. Eram os dias de troca daquela região. Se você olhar bem, as feiras elas acontecem em uma determinada região, em um determinado dia, onde ocorrem as trocas, tá ok? E era muito comum, né, a questão da negociação. Por quê? Porque as pessoas não querem sofrer desperdício nem perda das suas mercadorias. Então, ou seja, eles tinham aí um processo de barganha, tá, de compensação para que esses produtos eles tivessem o seu valor, tá ok? Então, assim, o produtor de trigo, ele trocava o seu trabalho de produção de trigo, o produto trigo, ok, com o produtor de arroz, por exemplo, ou de feijão, e aí eles haviam aí a quantidade pré-determinada e faziam uma barganha, ok? Então eu te dou 1 quilo de feijão, você me dá aí, o trigo precisava talvez de um pouco mais, então era um pouco mais de trigo e tinha aí essas compensações, tá? As trocas, elas eram feitas diretas, produto por produto, ok? E elas não tinham um preço específico. Então, eles não tinham como fazer um preço próprio, tá? Então, barganhar era a forma de se conseguir um bom negócio. Para vocês terem uma ideia, escravos eram trocados por animais, por feras. Por exemplo, um tigre valia muito mais do que um homem na Roma antiga, na época das trocas, ok? Bom, mas conforme esse negócio das feiras, das trocas, né? Conforme o passar do tempo, esses negócios eles começaram a se tornar cada vez mais complexos. Por quê? Porque começou a aparecer novos produtos. Então tinham produtos que tinham muito valor, por exemplo, a tinturaria, né? O vermelho, o nosso pau-brasil, que foi uma madeira tirada do nosso país para levar para a Europa para ser feito como troca por causa da tinta que ele produzia. Então começou a se ficar complexo essas trocas, tá ok? E aí houve-se a necessidade, né, devido à extensão para outras comunidades, tá? Houve a necessidade aí de se produzir o dinheiro, porque não existia mais aí a comunicação, tá? A necessidade de se produzir um alfabeto de números. Então, ou seja, eles começaram a produzir aí o processo de sistema de numeração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ok? Eles começaram a produzir para se quantificar e saber o que tinha que ser pago pelo quê. Então, um dia de trabalho, como eu falei o caso de Judas, um dia de trabalho, uma moeda. 2 dias de trabalho, 2 moedas. Se quantificava, ok? Bom, com essa expansão aí, né, e foi muito, muito evoluída com as grandes navegações, porque começava a se tirar coisas de países e levar para outros países. Então, por exemplo, a Índia se especializou em temperos. Pessoal, hoje para você é muito comum pegar um caldo quinó, mas naquela época, na antiguidade, comida não tinha tempero. Então a Índia se especializou em tempero. E o que você acha que o tempero valia muito ou valia pouco? Ele era valiosíssimo. Ok? Ele era muito valioso. Então, as pessoas construíram navios para ir buscar tempero nas Índias, tá ok? E nessa condição aí, acabaram descobrindo o Brasil, tá ok? Então, isso é uma outra aula. Tá? Então, com essa necessidade aí de expandir o comércio, eles criaram, então, a moeda. Aqui era uma referência para troca. Eu ia com um navio vazio, mas eu levava moedas, normalmente em material precioso, que era ouro ou prata, ok? Para trocar por esses produtos que eu queria. Então a moeda era usada como pagamento de produtos,
tá? E era feita da forma que se pudesse assim ser facilmente transportada. Então por isso que é muito comum nos navios de pirata a gente ver baús de ouro, de moedas de ouro, ok? Quanto que era? A moeda não tinha 10 centavos, 50 centavos, não, eram moedas com uma quantidade de ouro, ok? E ali ela tinha o seu valor, tá? Por quê? Porque dessa forma era fácil você transportar um grande valor num volume pequeno, ok? Mas a primeira moeda a ser utilizada não foi de metal, tá? A primeira moeda a ser utilizada foi o sal. Por que o sal, professor? Porque naquela época, muito antigamente, nas primeiras civilizações, não se existia geladeira, pessoal. E logo, se não tinha geladeira, não tinha como guardar os produtos refrigerados. Era feito então o que? A salga. A salga é quando se passa sal em um determinado produto, bastante sal, a bactéria não consegue comer esse produto e o produto consegue ficar conservado e não estragar. Por isso que o sal era muito importante. Então, quem tinha o sal, né, a técnica de se produzir sal, tinha muitas condições de troca. Ok? Por quê? Porque todo mundo precisava conservar o seu produto. Imagina, não tem geladeira, você matou um frango para comer. Você tem que comer o frango todo, ou então o que ficar para trás vai estragar, a não ser que você salgue o frango. Ok? E aí, a palavra sal vai dar origem à palavra salário. Então a pessoa trabalhava por uma quantidade de sal, ok? E aí acabou aí o início da palavra salário. Hoje a gente não trabalha por sal, a gente trabalha por dinheiro, mas o que nós recebemos vem lá da antigamente a palavra salário, ok? Esse fato ele é interessante porque ele vai fazer surgir a primeira moeda igualitária, tá ok? Porque o sal, assim como se precisava dele na Europa, ia precisar dele também na Ásia, em qualquer lugar do planeta, ele era necessário para se conservar os alimentos, tá ok? Então, por exemplo, os portugueses, né, e outros povos navegantes, eles extraíam toda a riqueza do país, tá, que eles chegavam, em troca de quinquilharias, né, que eles julgavam valiosas, né, quando na verdade elas não eram. Então, por exemplo, eles chegaram aqui no Brasil, os nossos índios deram terras para eles em troca de espelho. Não existia espelho, o índio nunca tinha visto espelho, o índio quando viu um espelho achou que era uma magia. Né? E o que fez? Não, eu te dou toda essa terra em troca do espelho, que é algo valioso, eu consigo me ver. O índio, pela primeira vez, ele se via através do espelho. E o espelho serve para quê? Só para reflexo, mais nada. Então, assim, os portugueses acabaram trocando quinquilharias por algo muito valioso, tá ok? Foi um comércio justo? Não. Houve aí uma trapaça, e isso não foi bacana. Pessoal, tá ok? A gente vai falar mais um pouquinho desse assunto mais para frente. Você vai fazer aí uma pesquisa no seu caderno, ok? Sobre moedas e sistemas monetários brasileiros que existiram antes do real. Opa, vamos falar de dinheiro antigo, professor? Vamos falar de dinheiro antigo. Eu vou te convidar a entrar na internet, fazer uma pesquisa sobre os dinheiros que aqui circularam no nosso Brasil desde o tempo do Império até a mudança da moeda do real. Bacana? A gente volta depois para fazer esse bate-papo. Até mais.